Olá pessoal, meu nome é Mark e sejam muito bem-vindos a mais um curso de Java focado na prova de certificação Java. Na aula passada a gente aprendeu a como executar determinado trecho de código utilizando o if e o if-else. Ou seja, se uma condição for verdadeira, execute um trecho de código. Se uma condição for falsa, execute um outro trecho de código. Mas uma outra possibilidade. O Java, assim como outras linguagens de programação, oferece um comando chamado switch. Ele permite testar vários casos de uma maneira diferente do if-else e acaba chegando mais ou menos no mesmo resultado. Bom, para começar a aula de hoje, eu criei uma classe chamada runSwitch para a gente exemplificar a aula de hoje, e eu vou criar aqui um programa que vai permitir que o usuário dê uma entrada de uma informação de um dia da semana, e esse dia vai ser comparado com o case, que eu vou explicar para vocês. Caso o dia seja 1, o dia vai ser domingo. Caso o dia seja 2, vai ser segunda-feira e assim por diante. Então, eu vou criar aqui uma variável do dia do tipo inteiro. Que show input dialog. Bom, nesse caso aqui, o meu usuário ele vai ter condição de digitar um dia da semana. O programa vai perguntar, vai pedir que ele digite um dia da semana. Nesse caso aqui está dando erro porque na verdade a classe de OptionPane ela retorna um nome, né, uma string. Então a gente tem que fazer uma conversão para um número inteiro. Ele vai fazer um parse, né, para ficar tudo ok. Então, fazendo a conversão de string para o número inteiro, a gente vai executar o nosso programa e está lá. Nosso programa ele já vai pedir que o usuário, a pessoa digite um dia da semana, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. Beleza. Então, nesse momento, a gente vai usar o switch, que é o camarada da aula de hoje. Switch, ele vai avaliar o que foi digitado lá em cima, o que está nesse dia aqui, né? O que o usuário digitou. Ele vai fazer uma avaliação e ele funciona da seguinte forma: case 1, ele vai imprimir hoje é domingo. Então é assim que ele funciona. Aqui não é ponto e vírgula, aqui é dois pontos. Então, caso o usuário do sistema digite 1, ele vai imprimir esse trecho de código. Agora, caso o usuário digite outro valor, a gente pode especificar aqui. Caso ele digite 2, hoje é segunda. Caso 3, hoje é terça. Caso 4, quarta. Caso 5, quinta. E caso 6 e caso 7. Caso 6, sexta-feira. E caso 7, sábado. Então ele vai conseguir avaliar todas as situações. Aqui a gente tem que dar um espaço, beleza? Então ele vai conseguir avaliar todas as situações. E se a gente rodar aqui, por exemplo, dar um espaço aqui, salvar, vou botar 6. Ele tem que responder que hoje é sexta-feira.
Hoje é sexta-feira. Mas aí você vai reparar que ele imprimiu também sábado. Por que ele imprimiu sábado? Deixa eu até botar o dia 1 aqui. Vou imprimir. Vou colocar aqui 1. Ele vai ter que responder domingo. E ele vai responder domingo, segunda, terça, quarta, ou seja, ele vai executar não só esse aqui, que hoje é dia de domingo, né, que foi o caso 1, mas também vai executar esse e até chegar lá no sábado. Isso acontece porque o breaking, o case, o switch case, ele precisa de um comando para parar a execução quando ele achar aquela condição que você está procurando. Por exemplo, se eu digitei 1, ele vai exibir e executar esse trecho de código e eu quero que aqui no final ele pare a execução e não faça mais nada. E isso a gente tem que fazer para todos. Ele achou a condição que você está procurando, ele vai parar e não vai fazer mais nada. Então a gente precisa necessariamente colocar um breaking para ele parar a execução e executar somente o que você está pedindo. Agora sim, se eu digitar, digite o dia da semana, sexta-feira, né? Dia 6. Hoje é sexta-feira. De novo, digite o dia da semana, 2. Segunda-feira, hoje é segunda, né? E assim por diante. 5, hoje é quinta. Agora, e se eu digitar, por exemplo, um número que não está nesses casos aqui, que é de 1 a 7, por exemplo, o número 9, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Então, existe um outro comando que a gente coloca no final de todo o código, que é o default, ou seja, o padrão. Se não for digitado nenhum desses números acima, o 1, se não entrar no caso 1, se não entrar no caso 6, 5, 4, 3, 2, 1, se não entrar nenhum desses casos, ele vai responder. A gente vai usar aqui o default, o comando default. Default. Caso ele não se enquadre em nenhum dos casos acima, a gente vai imprimir digite um dia válido entre 1 e 7. Então, quando a gente executar novamente e digitar um número válido, que não está em nenhum dos cases, né? Ou seja, não está nem do 1 e nem do 2, nem do 3, nem do 4, nem do 5, nem do 6, nem do 7, vou botar aqui o 9, ele vai entrar no default e vai pedir para a gente digitar um dia válido. Digite um dia válido entre 1 e 7. Então, o default serve para isso. Caso não entre em nenhum dos casos acima, ele vai entrar no default e vai dar qualquer tipo de orientação para que o usuário faça. Agora, uma variável, essa variável que está dentro do switch, por exemplo, a variável dia, ela pode ser do tipo byte, ela pode ser do tipo short, do tipo int, do tipo char, pode ser uma string, que pode ser um enum. Porém, enum não cai na prova de certificação. Então, a gente vai fazer alguns testes com byte, short, int, char. Int a gente já fez, né? E com string. Primeiro a gente vai botar essa variável do tipo byte. Ele vai reclamar. A gente vai fazer um cast aqui de byte. Vamos fazer o teste. Domingo. Beleza. Short. Vamos fazer aqui um cast de short. Hoje é quarta. Vamos fazer um casting aqui de int, a gente já fez. De char.
que é a string de char, executando. Vou botar aqui 7. Hoje é sábado. Então ele funciona com 1, 2, 3, 4 tipos primitivos de dados: byte, short, int, char, e também com string. String. Nesse caso aqui vou ter que tirar esse parse int daqui. E aqui dentro também tem que ser string. Eu não posso botar aqui um número inteiro. Salvando e executando. Se eu colocar aqui 5, hoje é quinta. E para ficar mais claro ainda, para que vocês não errem esse tipo de questão, eu vou colocar aqui, vou comentar aqui, não funciona com float e double, ou double, né? Não funciona com ponto flutuante. Bom, vamos botar nosso exemplo aqui novamente com o tipo inteiro, né? Int. Fazer a conversão aqui para o tipo int. E aqui meus cases também do tipo inteiro. Beleza. Agora, será que eu posso colocar parênteses aqui? Beleza, posso. Se eu rodar aqui, hoje é domingo. E se eu fizer uma conta aqui, por exemplo, 5 menos 4, que o resultado vai dar 1. Será que dá para fazer? Será que ele vai executar hoje é domingo? Beleza, posso também, que aqui o resultado é 1. E se eu fizer criar uma variável aqui do tipo inteiro aqui em cima, por exemplo, int 1 vai receber 1, e aqui embaixo eu jogar essa variável 1, que está valendo 1. Não posso, ele não deixa ele não deixa nem compilar esse código. Então vamos voltar aqui, 1, deixa eu até botar lá 5 menos 4, né? Desse jeito pode. Aqui não pode. Agora, tem uma opção que se a gente, por exemplo, colocar aqui int variável final, vai receber, por exemplo, 2. A gente sabe que se a gente pegar uma variável e atribuir, por exemplo, a uma case, ele não vai deixar compilar. Agora, se a gente atribuir ela como final, nesse caso, ela aceita. Então, quando a gente declara como final, funciona. Se a gente tirar o final, esse modificador de acesso, ele dá um erro. Então, eu vou deixar aqui como final, e dessa forma funciona. Agora a gente pode complicar um pouquinho mais aqui. Por exemplo, eu posso pegar esse default, que teoricamente ele vem por último,
Caso nenhum dos casos acima sejam verdadeiros, ele vai cair no default. Eu vou pegar esse default e vou colocar, por exemplo, aqui, depois do 4. E eu vou tirar esse breaking aqui, break aqui, e tirar esse break aqui. Beleza. Então, se eu, por exemplo, colocar uma opção que não existe aqui, de 1 a 7, vou botar aqui a opção 9, por exemplo, vou colocar aqui 9. O que vai acontecer aqui? Ele não vai achar nenhum dos casos, vai parar no default. Como o case 5, o case 6 e o 7 eles não têm um break, e também o default não tem um break, ele vai executar tudo isso aqui. Ele vai executar até sábado. Então, se a gente rodar aqui, cadê? Por exemplo, 9, ele vai executar o default e todos os de baixo. E se por acaso a gente colocar o case 7, a gente escolher aqui o case 7, vou botar aqui 7, será que ele vai bater no default e depois vai lá para o 7, vai imprimir o default e o 7? Será? Vamos ver. Não. Se você escolher uma opção válida entre uma dos cases, ele vai imprimir aquele case. O default ele só vai ser executado caso nenhuma dessas condições aqui, nenhum desses casos sejam verdadeiros. Aí ele vai bater no default. Nesse caso aqui, como o default ele está depois do case 4 e não tem nenhum break, ele vai executar o default e vai executar o caso 5, o caso 6, o caso 7. E a gente também pode ter um case vazio. Como assim? Por exemplo, eu posso tirar esse camarada daqui. E se eu executar o 5, ele vai executar esse camarada. Se eu executar o 6, ele vai executar esse camarada. Se eu executar o 7, ele vai executar esse camarada. Não tem problema nenhum a gente fazer isso aqui. Se a gente rodar, opção 5, ele imprime sábado. Se a gente rodar, opção 6, hoje é sábado. Se a gente rodar, opção 7, hoje é sábado. Não tem problema nenhum. Bom, pessoal, então só para finalizar, uma última coisa é o seguinte. Eu posso também colocar um break no default, sem problema nenhum. Agora, uma coisa muito sutil e muito fácil de errar. O break, ele é com ponto e vírgula. A gente não pode esquecer isso. Você vê na prova com 2 pontos, está errado. É com ponto e vírgula. E se a gente executar nesse caso, uma opção que não seja até a 7, de 1 a 7, colocar aqui qualquer número, 34, ele vai executar o default e vai parar. Ele vai executar só isso aqui. Quando chegar no break, vai parar e não vai executar, não vai continuar executando, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário. E um forte abraço e até a próxima aula.